Olá a todos! Neste vídeo vamos analisar a função exponencial. Consideremos uma função f de x é igual a a elevado a x, em que a é uma constante. E seja, por exemplo, essa constante maior do que 1. Maior do que 1 poderá, por exemplo, ser 2. Então vamos considerar a função f de x igual a 2 elevado a x e a respectiva representação gráfica. Ora, quando x é 0, 2 elevado a 0 é 1. Logo, quando x é 0, f de 0 é 1. Então passa neste ponto. Se x, por exemplo, for 1, vem 2 elevado a 1, que é 2. Se x tomar o valor 2, vem 2 ao quadrado, que é 4. E, por exemplo, se x for 3, vem 2 ao cubo, que é 8. Ou seja, à medida que x aumenta, a função também aumenta e tende para mais infinito. Ou seja, à medida que x aumenta, a função também cresce para mais infinito. Vejamos agora para valores negativos. Quando x é menos 1, vem 2 elevado a menos 1, que é 1 meio. Quando x é igual a menos 2, vem 2 elevado a menos 2, que é 1 quarto. Quando x é igual a menos 3, vem 2 elevado a menos 3, que é 1 oitavo. Ou seja, à medida que x diminui, a função também decresce e tende para 0. Reparem que o numerador é sempre igual e o denominador vai aumentando. Logo, esta fração tende para 0. Ou seja, à medida que os valores de x diminuem, a função tende para 0. Vejamos o que se passa agora para a com valores entre 0 e 1. Por exemplo, 1 meio. Então consideremos f de x igual a 1 meio elevado a x. Ora, quando x é 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Logo, quando x é 0, f de 0 é 1, ou seja, passa neste ponto. Vamos então atribuir alguns valores a x. Quando x é 1, vem 1 meio elevado a 1, que é 1 meio. Quando x é 2, vem 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto. E quando x é 3, por exemplo, vem 1 meio ao cubo, que é 1 oitavo. Ou seja, à medida que x aumenta, f de x tende para 0. Ou seja, à medida que x aumenta, f de x tende para 0. Quando x é igual a menos 1, vem 1 meio elevado a menos 1, que é 2. Quando x é igual a menos 2, vem 1 meio elevado a menos 2, que é 4. E quando x é igual a menos 3, vem 1 meio elevado a menos 3, que é 8. Ou seja, à medida que x diminui, f de x aumenta e tende para mais infinito. Ou seja, à medida que x diminui, f de x cresce para mais infinito. Consideremos f de x é igual a 3 elevado a menos x. Ora, 3 elevado a menos x é ainda igual a 1 sobre 3 elevado a x. E 1 sobre 3 elevado a x é igual a 1 terço tudo elevado a x. Então estamos perante uma função exponencial em que a base é um valor que se situa entre 0 e 1. Logo, terá este aspecto, assim aqui. E passa no ponto 0, 1, porque quando x é 0, qualquer número elevado a 0 é 1. E quando x, por exemplo, é igual a menos 1, sinais iguais mais 3 elevado a 1, 3. Então passa também neste ponto. Logo tem este aspecto aqui. Reparemos que para f de x igual a 6 elevado a menos x, exatamente pelo mesmo raciocínio, será então igual a 1 sobre 6 elevado a x.
Da mesma forma, 1 sobre 6 elevado a x, quando x é 0, a função toma o valor 1, e quando x é menos 1, substituindo x por menos 1, f de x vai ser igual a 6. Então passa neste ponto e neste ponto, ou seja, tem este aspecto aqui. Tomemos agora a função f de x igual a 2 elevado a x. Uma vez mais, passa no ponto 0, 1 e no ponto 1, 2. Logo tem este aspecto. A função f de x igual a menos 2 elevado a x. Quando x é 0, passa no ponto menos 1. Quando x é 1, passa no ponto 1, menos 2. Então, passa nestes dois pontos, tem este aspecto aqui. Ela é f de x tem este aspecto assim, e f de x igual a menos 2 elevado a x tem este aspecto. Logo, elas são simétricas. Consideremos agora f de x igual a 2 elevado a 3 menos x. Ora, 2 elevado a 3 menos x é igual a 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos x. É o produto de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Logo, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. E 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos x é ainda igual a 2 ao cubo, que é 8, sobre 2 elevado a x. Consideremos também f de x é igual a 1 meio tudo elevado a x. Ora, 1 elevado a x é 1 sobre 2 elevado a x. A representação gráfica de 1 sobre 2 elevado a x, como a base é um valor que se situa entre 0 e 1, tem este aspecto assim aqui e passa no ponto 0, 1 e no ponto menos 2, 4. 8 sobre 2 elevado a x, quando x é 0, 2 elevado a 0 é 1, passa então no ponto 0, 8. Quando x é 2, 2 ao quadrado dá 4, 8 a dividir por 4 dá 2. Logo passa no ponto 2, 2. Passa neste ponto e passa neste ponto. Logo tem este aspecto assim. Consideremos agora uma função muito particular da função exponencial, em que a base é o número de Neper E, que toma o valor 2,71, etc. Então a função é f de x igual a E elevado a x. A sua representação gráfica é esta que está assim aqui. Reparemos no seguinte: para a função f de x igual a 2 elevado a x, ora 2 é um valor inferior a 2,71. E também na função f de x igual a 10 elevado a x. Ora, 10 é um valor superior a 2,71. Ou seja, comparativamente, quando se tem uma, duas ou três ou várias funções exponenciais, quanto maior a base, mais rapidamente a função cresce. Quanto menor a base, então a função cresce menos rapidamente do que as restantes. Vejamos então agora as propriedades da função exponencial. O domínio da função exponencial é R, ou seja, x pode tomar qualquer valor. O contradomínio é R+, ou seja, vai de 0 a mais infinito, não pode tomar valores negativos. A função não interseta o eixo do x, logo não tem zeros. Ela é positiva em R, como vimos, toma sempre valores positivos. É contínua
em R, não existe descontinuidade. Ela é estritamente crescente, como se pode verificar. Ela é injetiva, ou seja, para cada imagem existe um e um só objeto. O gráfico tem uma assíntota horizontal de equação y igual a 0.